Helena, pela clareza com que falou, pela verdade, pelas suas palavras e pela esperança, pelo desafio que deixou. Certamente, para que Portugal se cumpra, cada um de nós tem que cumprir, cada um de nós tem que fazer a sua parte. E este é o desafio que deixou. Vou passar agora a palavra a uma pessoa que, muito conhecida aqui na nossa zona, Aires Rodrigues, que gostaria que nos colocasse essa tal trajetória do antes, no momento em que, por circunstância de ter optado com outros a cantina da Universidade de Lisboa, até o ter que ir para o exílio, até o ter que andar por aqui, por estas lutas todas, e hoje, como é que vê esse seu percurso e o resultado, tendo em conta o resultado a que se chegou? Vemos esse seu testemunho vivo como cidadão desta sociedade civil, também se movimentou para que a palavra não ficasse amordaçada e o gesto fosse livre. Muito obrigado. Em primeiro lugar, todos os presentes aqui, eu gostaria de saudar e retomava um pouco aquilo que o Romero Barata começou por dizer, que o movimento do 25 de Abril é a expressão, soube por ser a expressão, sem movimentos corporativos, mas que tinham raízes fundas na sociedade que existia e que, para os jovens que estão aqui, não digo os outros mais velhos conheceram também, mas os jovens que não conheceram essa situação, é preciso perceber o que era uma sociedade onde não havia qualquer direito de expressão livre, de organização livre, nem no nível do trabalho, nem no nível dos estudos. A única, após as lutas de 62, em 1962, falo eu, as lutas dos estudantes em Coimbra e depois em Lisboa, mas em Lisboa, por causa da proporção, e do estudante, deram origem à criação de associações de estudantes que eram, naquela altura, oásis no país onde se podia exprimir com alguma liberdade ideias, mas devidamente controlado, como o Sr. Coronel falou, os grupos e os pits entre os próprios estudantes, eu tenho uma cena extraordinária nessa altura, depois contarei, mas para dizer que o clima que se vivia nas próprias famílias era qualquer coisa de extraordinário. Tinha que se ter cuidado com tudo, porque tinha que se, no seio das próprias famílias, com algumas exceções, mas no seio das próprias famílias, tinha que se usar de precaução. Nunca sabia quando aquilo não éramos denunciados exatamente por um cunhado, por um parente, por um que se produzia na família e que denunciava as atividades que cada um de nós podia ter. Ou não ter. Ora bem, eu gostaria de dizer que em 64 eu tinha 18 anos e no seguimento da atividade estudantil que tinha sido com as lutas de 62, há um movimento na cidade universitária, nessa altura organizado os direitos, e havia uma cartilha universitária que, exatamente por razões da política do regime, estabelecia que só podiam frequentar a cartilha os estudantes da chamada Universidade Clássica, Direito, Letras e Medicina. Os do técnico, de Economia, da Agronomia não poderiam frequentar exatamente
exatamente para que a unidade não se fizesse todo o movimento estudantil. E nessa altura, a partir da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito e da Pró-Associação de Estudantes de Letras, criou-se um movimento em direção à cantina universitária com um plenário após o almoço, em que se decidiu ocupar a cantina e abrir a cantina a todos os setores universitários, ou técnicos, económicas e financeiras, agronomia. E isso gerou de imediato uma avalanche de estudantes na cantina e a ocupação da cantina pela polícia de choque, os respectivos cães, polícias, nessa altura nós dizemos cães polícias, os polícias cães, e ocuparam a cantina e com o reitor da universidade, que era o professor Paulo Cunha, as chefiais das operações. Foi imediatamente encerrada a cantina, fomos todos presos, lá está. Os que tinham já cadastro político foram para Caxias, os outros para o governo civil e alguns povos. E em seguida, o processo sumário e a expulsão imediata de todos das faculdades respectivas. Eu fui expulso da Faculdade de Direito, das faculdades de Direito só havia duas, em Lisboa e outra em Coimbra. E, a partir daí, ao mesmo tempo, a perseguição que tendria a ser feita. Ainda fui para Coimbra. Ainda tentei matriculei no curso de História, prossegui a atividade de contestação, mas, nessa altura, era a perseguição, estava na República, era a República visitada de todos os dias. Outros também se juntaram na mesma República, era a República de Debate, com o José Afonso com muita frequência, o Zé Anísio era o voto da República, homens ligados às canções, bom. E isso implicou, em determinada altura, nas férias exatamente de 65, eu era natural de Alfarelos, que fica a 20 km de Coimbra, e tinha ido, quando aqui foi à República, pensava que eu estaria em casa dos meus pais, e foram a casa dos meus pais essa semana. Mas eu estava na terra natal, que era um piloto da casa dos meus avós, e fui informado de que tinha aqui para procurar aprender, e foi nessa altura que fugi, assalto da França, onde demorei 23 dias a atravessar a fronteira, com uma série de peripécias de prisão, porque tive que utilizar os circuitos da imigração clandestina, com um outro colega também na mesma situação. Tínhamos tentado pagar um pouco mais do preço normal que se pagava para a fuga clandestina, com a garantia de que fôssemos apenas os dois e não o grupo. Mas, uma vez que eles trabalharam comigo a parte deles, conheciam eles a fronteira, fomos um grupo de 17, entre os quais uma mulher grávida e demorámos 23 dias a atravessar a fronteira. Uma prisão em Espanha, fomos a Guatemala. A situação fez com que não tivéssemos sido entregues às autoridades, porque quando havia a prisão, mesmo da imigração clandestina, a polícia espanhola entregava na fronteira os que tinham apenas problemas de imigração eram pena suspensa, os outros, naturalmente, era prisão política. No nosso caso, após a prisão pelas autoridades espanholas, fomos confrontados com uma situação de nos darem um salvo-conduto para podermos prosseguir. E então tinha coincidido com a descoberta
1986, com a descoberta do assassinato do general Manuel Salgado Pérez da Fronteira e o envolvimento da Polícia Espanhola da Guarda Civil neste assassinato em colaboração com o Rio. Houve uma campanha internacional grande por parte da Anistia Internacional, que teve repercussões e que fez com que a Polícia Espanhola, a Guarda Civil, nesse período, tivesse tomado algum distanciamento e não fez a entrega dos prisioneiros, no nosso caso. Foi essa a razão que fez, e só soubemos isso depois da chegada à Paris. Portanto, não tínhamos. Mas, naturalmente, eu pensei que alguma coisa seria passada para que a situação passasse assim. Mas esta foi uma situação que eu vivi, mas foi uma situação que foi vivida por muita gente que afrontou isto para dizer que as coisas eram muito difíceis nessa altura. E eu, como disse, embora estudasse, os meus pais fizeram um esforço grande, que era gente oriunda também de pequenos agricultores de Alfarel, da zona do arroz, com um trabalho terrível, que era a cultura do arroz, como hoje é diferente, mas naquela altura era andar aterrado até à barriga para amanhar e cultivar o arroz.